Meus irmãos, boa noite. Aqui pode ser um boa noite mais forte, meus irmãos. Boa noite. Aí sim. Meus irmãos, mais uma vez nós pedimos aí e agradecemos, a atenção dos irmãos. Pedimos paciência também por esse transtorninho que a gente tem de estar aqui no refeitório hoje, mas faz parte para um bem maior. E o nosso estudo hoje seguirá aqui. Palavra do nosso Deus no Evangelho de João, capítulo 12. João, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 9 até o versículo 50. É um texto um pouco extenso, eu peço a paciência dos irmãos. Eu farei a leitura desse texto, os irmãos acompanhem comigo. João, capítulo 12, versículos 9 a 50, a palavra de Deus nos diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando clamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Responderam-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morre, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre,
E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceram-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado pelo privilégio que nós temos de estudá-la, e o desejo do nosso coração é que nessa noite o Senhor possa falar conosco por intermédio dela, que o mesmo Espírito que a inspirou também ilumine o nosso coração, pois queremos conhecê-lo mais e mais para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, há uma tensão bíblica que permeia toda a história. Desde Gênesis nós lemos sobre duas linhagens: a linhagem da mulher e a linhagem da serpente. Mais tarde, o livro dos Salmos traz essa tensão de um jeito mais poético, quando nós lemos diversos salmos que falam sobre os justos e os ímpios. E ao longo do Novo Testamento nós temos essa tensão ainda mais vívida entre aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem no Senhor. Fato é que o mundo está dividido em duas classes de pessoas. Não falamos de ricos e pobres, não falamos de brancos e pretos, não falamos de nenhuma outra estrutura social ou racial, senão uma só diferença: aqueles que creem no Senhor e aqueles que ainda não creem no Senhor. E, consequentemente, os estilos de vida diferentes dessas pessoas: aqueles que vivem como discípulos de Jesus e aqueles que não vivem como discípulos de Jesus. O livro de João, como eu disse há algumas semanas, é um livro diferente de todos os outros evangelhos. A intenção de João não é contar os feitos de Jesus.
as histórias de Jesus, as narrativas de Jesus. Quem faz isso são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E a impressão que a gente tem quando a gente lê Mateus, Marcos e Lucas é que a gente está lendo as mesmas palavras repetidas. E a gente às vezes para e pensa, puxa, parece que eu já li isso antes. É exatamente isso. A ideia é que, sob a ótica de Mateus, sob a ótica de Marcos, sob a ótica de Lucas, o evangelho seja contado nas suas nuances. Não há diferença entre eles, mas há complementos nas suas visões. Mateus andava ao lado de Jesus, era um discípulo de Jesus. Marcos era um discípulo de Pedro, e o que ouvia de Pedro relatava. Lucas era aquele que andava com todo mundo, era o médico, e estava sempre à disposição do povo, e muito possivelmente teve mais contato com o apóstolo Paulo sobre quem Jesus era. João era aquele que estava mais perto de Jesus do que todos. E João não tinha apenas o interesse de narrar os feitos. João queria narrar as palavras. João era aquele que não apenas via o que estava acontecendo, como ouvia do próprio mestre as palavras ditas e cada expressão com uma profundidade tremenda. É por isso que João investe a metade do seu evangelho, do capítulo 12 até o final desse livro, contando sobre a última semana de Jesus. Discursos nunca antes ditos, palavras nunca antes ouvidas. Somente João consegue narrar perfeitamente os discursos diretos de Jesus Cristo. Aqui, nós estamos mudando a geografia do ministério de Jesus. Jesus estava indo de Betânia para Jerusalém. Ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro, no capítulo 11, quando Maria unge os pés de Jesus, estudo da semana passada, e agora nós estamos falando das consequências desse ato e o que o povo estava pensando sobre isso. O texto bíblico inicia no versículo 9, dizendo que alguns judeus, vendo aquilo, creram em Jesus. Então estava acontecendo um movimento diferente de tudo. Judeus estavam começando a crer em Jesus. E Jesus estava saindo dessa aldeia, indo para Jerusalém, causando esse alvoroço. Havia uma classe, dentre os judeus, uma classe religiosa, que para muitos era muito mais do que uma classe religiosa, era como se fosse um partido político, que regia não apenas a religião, mas como toda a sociedade, chamada os fariseus. Homens que tensionavam a lei de Moisés. Homens que aumentaram as leis de Moisés, chegando a ter mais de 600 leis. Os fariseus intensificaram a vida com Deus, e para eles, quem não cumprisse cabalmente a lei, não seria digno de ser um filho de Deus. É por isso que esses fariseus andavam com a lei colada na testa, aquilo que a gente chama de filactério, e aí eu estou falando isso de maneira real e literal mesmo. Eles tinham como se fosse uma caixinha de promessas com todas as leis aqui, prontos para acusar aquele que vacilasse em qualquer uma delas. Os fariseus queriam impedir o povo que desejava crer em Jesus, de fato, se tornarem discípulos dele. Jesus então sai de Betânia e vai para Jerusalém sob duas ameaças. Os judeus queriam matá-lo, mas não apenas ele, queriam também matar Lázaro. Então veja, nessa classe de pessoas, aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem em Jesus, os que creem em Jesus querem que os que não creem possam vir a crer, mas
Na época de Jesus, aqueles que não creram nele, não queriam que ninguém mais soubesse quem Jesus era. Por isso, diversas tentativas para matar Jesus, para silenciar o ministério de Jesus, e lá estava Jesus indo para a capital do império, onde estavam os líderes judeus prontos para matá-lo. Jesus, no mínimo, era corajoso. Se tem um grupo querendo me matar, possivelmente eu ia fugir deles. Jesus vai à capital deles. Jesus quer entrar no império dos judeus. E Jesus faz isso de uma maneira triunfal, conforme nos relata todos os evangelhos. Jesus entra em Jerusalém de uma maneira diferente de todas as outras. E se você já viu algum filme de guerra, quando um guerreiro desafia outro, ele chega com o seu exército, meio que dando aquela ameaçada, falando assim: vai querer me enfrentar? Olha o tanto de coisa que você vai ter que passar por cima. E Jesus não faz diferente. Ele pega um jumentinho e entra em Jerusalém. Imagina, um jumento que nem dele era, para comer essa história. E eu fico imaginando o partido dos fariseus olhando aquilo. Os judeus que queriam matar Jesus olhando aquilo. Era uma chacota. Um rei, um guerreiro, montado num jumentinho. Mais perto disso que eu já li na literatura foi Sancho Panza, aquele gordinho que, junto com Dom Quixote, lutava várias aventuras e ia num jumentinho assim. Afinal de contas, por que Jesus entra em Jerusalém na última semana da sua vida montado num jumento? Não podia Jesus preparar ali uma meia dúzia de anjos? Pedir aquelas criaturas assustadoras de Apocalipse? Ou então levar alguns animais que ele mesmo criou, pelo menos para colocar um pouco de medo naqueles que queriam matá-lo? E talvez a gente só vai conseguir entender o porquê Jesus faz isso olhando para um passado distante. Jerusalém nem sempre pertenceu aos judeus. Quem habitava em Jerusalém eram os jebuseus. Os irmãos se lembram quando Josué adentra a terra prometida? E ele diz então assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como a gente declarou na semana passada no culto da noite. Ele faz uma linha e ele diz assim: para cá ficam aqueles que querem servir ao Senhor, eu e minha casa vamos fazer isso. Para lá fiquem aqueles que vão caminhar com os girgalzeus, com os jebuseus, com os ferezeus e com os habitantes da terra. Josué está partindo a história ao meio, dizendo: aqui estão aqueles que creem no Senhor e de lá estão aqueles que não creem no Senhor. Jerusalém era dominada pelos jebuseus e foi uma das últimas cidades em que o território israelita domina, com um grande rei chamado Davi. E quando Davi, depois de matar Golias, depois de conquistar grandes impérios, chega para conquistar Jerusalém, o rei de Jerusalém diz assim: Davi está vindo contra mim? Pois eu digo para vocês que os cegos e os coxos dessa cidade podem guerrear contra Davi. Davi chega para uma luta e o rei que habitava aquela região diz: eu não vou colocar o meu exército contra Davi, eu vou colocar os meus cegos e os meus coxos para pelejar com Davi. Consequência disso? Morre cego, morre coxo, morre o exército, morre o rei. Davi domina Jerusalém e baixa uma lei: a partir de hoje, nenhum cego
e nenhum coxo entra na casa do rei. É por isso que à beira do templo de Jerusalém ficavam cegos e coxos, porque nenhum cego e nenhum coxo era permitido adentrar o templo da casa do rei. A palavra casa e templo no hebraico é a mesma. É por isso que a lei que vigora para a casa real vigora também para o templo. É por isso que diversas vezes a gente lê no Novo Testamento o Senhor Jesus indo até o templo e a caminho do templo cegos e coxos. Eles não podiam entrar ali. Quando Jesus entra em Jerusalém num jumentinho, ele está figurando aquilo que foi o rei Davi, um rei que havia sofrido uma chacota. Ele entra em Jerusalém de uma maneira triunfal, chega em Jerusalém, entra no templo, expulsa os cambistas de lá, e a primeira coisa que ele faz é dizer o quê? Todos os cegos e todos os coxos podem entrar, porque o meu reino é para vocês. Eu vim para fazer cegos verem, coxos andarem. O meu reino é diferente. O Senhor Jesus então faz tudo contrário àquilo que era a expectativa dos judeus e causa então uma revolta no meio daquele povo. O texto continua dizendo que alguns gregos que estavam ali em Jerusalém, por causa da festa da Páscoa, que seria daqui a pouco, ocasião que Jesus ia morrer, vendo tudo aquilo, pensam assim: gente, que homem é esse? O que esse homem está fazendo, causando uma revolução no meio desse império todo? E eles então mandam chamar Filipe. Por que Filipe? Porque o nome Filipe é um nome grego. Possivelmente esse discípulo tinha uma abertura com os gregos. E aqueles homens então dizem para ele: nós queremos conhecer mais sobre quem Jesus é. Nós queremos aqui conhecer mais sobre esse que está chegando em Jerusalém, prometendo e transformando toda essa realidade. Filipe então se aproxima de André e fala: e agora, André, o que nós vamos fazer? Tem um grupo de grego ali que está querendo conhecer Jesus. Vai Filipe e André até Jesus e fala: Jesus, tem um pessoal ali que quer te conhecer, quer saber o que está acontecendo. E Jesus então fala: pode mandar vir. Está chegando a hora em que eu serei glorificado. Está chegando o momento em que todos vão me conhecer quando eu for levantado. Veja, para quem está ouvindo isso, parece muito um discurso de guerra e de vitória, onde o nome de um rei será glorificado, será levantado, será erguido. Mas não era nada disso que Jesus estava dizendo. A expressão será levantado nada mais é do que uma figura daquilo que é a morte na cruz do Calvário. Ele seria morto e a cruz seria levantada. O reino de Jesus é um reino contracultural que está sempre em confronto com as expectativas do mundo real. O reino de Jesus é um reino contracultural. O reino de Jesus não quer atender às expectativas de ninguém. O reino de Jesus é estabelecido quando o que nós pensamos ser a realidade, a verdade, é totalmente transformada e vem contra as nossas expectativas. O reino de Jesus é contracultural.
cultural. Mas por que o reino de Jesus é contracultural? Primeiro, o Senhor Jesus é aquele que diz que aquele que perde a sua vida, ganha a sua vida. O Senhor Jesus diz nesse texto que aquele que não se importa com a sua vida aqui, na realidade não está perdendo a sua vida, pelo contrário, está ganhando a sua vida. Que rei é esse? Que rei é esse que não promete conquistas pessoais, que não promete conquistas materiais, que não promete um domínio nesse mundo? O reino de Jesus é contracultural. No reino de Jesus, quem perde a vida, ganha a vida. No reino de Jesus, o maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. No reino de Jesus, todas as expectativas humanas são postas em conflito, porque o reino dele é um reino contracultural. No reino de Jesus, maior é aquele que divide do que aquele que multiplica. No reino de Jesus, maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Será que de fato o reino contracultural de Jesus está sendo conjugado na nossa vida? Ou será que por muitas vezes nós nos deixamos levar pelas expectativas de um reino do aqui e agora? O que o Senhor Jesus está ensinando para os seus discípulos é que a maior estratégia do reino dele não é ser o maior conquistador, mas o menor servo. O que nós almejamos na vida? Por muitas vezes, o desejo de crescer, sucesso, a fama, o aplauso, o receber, o ser aclamado, o ser glorificado, o ser aplaudido. O que o Senhor Jesus nos ensina é que para sermos discípulos autênticos do seu reino, é necessário vivermos de uma maneira contracultural. No meu reino, maior aquele que serve. Quem perde a vida, ganha a vida. Mas em segundo lugar, esse reino contracultural de Jesus não apenas transmite as verdades acerca da condição do servo, mas como também da estratégia de batalha. Veja o versículo 24 do capítulo 12, quando João nos diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que o Senhor Jesus estava dizendo para aqueles discípulos que queriam crer nele é do seguinte: o meu reino é contracultural. Se você quer me servir, você tem que ser um servo. E eu não estou te prometendo grandes coisas. Pelo contrário, se você perder a sua vida, é aí que você está ganhando. E digo mais: se vocês querem me seguir, eu estou indo morrer. Aí nessa hora os gregos e judeus poderiam pensar assim: beleza, até aqui a gente vai, não vamos mais do que isso, afinal de contas a gente vai servir a um rei fadado ao fracasso. E ele diz exatamente sobre essa figura do trigo, que multiplica somente quando ele morre. E é exatamente essa estratégia da amplitude do reino de Deus. Eu vou morrer, e quando eu morrer, o meu reino será pulverizado no mundo. E meus irmãos, não apenas na morte de Jesus isso é um fato, como ao longo de toda a história da igreja isso é real. Depois da ressurreição de Jesus e do avanço da igreja,
O Império Romano se coloca contra a Igreja do Senhor. E começa a maior perseguição religiosa que o mundo já viu. E os grandes historiadores nos dizem que quanto mais cristão morria, mais cristão se levantava. Já viu aquela erva daninha que você arranca, e no outro dia que dá de novo, você fala, não é possível. Às vezes é melhor largar isso aqui, porque se eu arrancar, cresce mais. Alguns conhecem de tiririca, né? Você arranca aquele negócio, continua impregnando, continua dando, continua multiplicando. Era assim no reino de Deus. Era assim na história primitiva. Morria 10, convertia 50. A ponto que o Império Romano, depois de 300 anos, falou, a gente não consegue mais matar esse povo. Os leões não conseguiram, o Coliseu não conseguiu. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo com eles, vamos nos tornar amigos dos cristãos, porque do jeito que está indo a gente não vai conseguir. Porque no reino de Deus é assim. O que o Senhor Jesus mostra para os seus discípulos é que a sua morte não traria derrota, pelo contrário, traria vitória e um impacto gigante que o mundo jamais conseguiria conter. E é isso que nós vivemos hoje. Nessa dicotomia entre aqueles que creem no Senhor e aqueles que não creem no Senhor, há garantias e certezas que o avanço da igreja jamais será impedido. Tudo vai passar, mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Domingo, nós recebemos mais 50 e tantos membros na igreja. E o que a gente faz? A gente prega aquele que morreu e ressuscitou. A gente fala daquele trigo que foi morto, mas que a sua semente, ao morrer e germinar, trouxe a luz ao mundo. E sob essa verdade, ancoramos a nossa fé. O Evangelho do Senhor Jesus é contracultural, porque no reino dele, quando morremos, aí então é que vivemos. Quando um membro é baixado na terra, ele é erguido no céu. Quando um membro fecha os seus olhos aqui, ele imediatamente abre os seus olhos na glória celeste. Essa semana nós perdemos um grande pastor presbiteriano, Carlos Aranha, um homem de 2 ministérios, 25 anos na igreja de Campinas, 25 anos na igreja presbiteriana unida de São Paulo. Um homem que até o último minuto da sua vida estava intimamente ligado nos seus projetos de plantação de igreja, à frente de diversas ações na igreja presbiteriana do Brasil. E o que acontece quando um membro desse morre, quando um pastor desse fecha os olhos? Ele recebe o galardão no céu e o reino continua avançando. Para um Carlos Aranha que fecha os olhos, levanta-se 50 membros na igreja presbiteriana de Uberaba e quantos mais Brasil afora. É assim o reino de Deus. O trigo morre para que o seu fruto possa estender mundo afora. O reino de Jesus é um reino contracultural e o mundo não está pronto para ele. É por isso que uns creem e outros rejeitam. Depois dessas palavras de Jesus, de que ele seria glorificado, de que ele seria levantado, de que ele seria erguido, de que ele seria morto, mas que o Senhor seria glorificado através dele, ouve-se a voz do próprio Deus. E aquele povo então fala, meu Deus do céu, foi um trovão. Outros falam, não, foi um anjo que falou com ele. Eles testemunham de fato e de verdade dos milagres de Jesus. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é a conclusão dele.
dizendo que alguns judeus continuaram sem crer nele, outros até creram nele, mas por medo dos fariseus não assumiram a sua crença. Os gregos que queriam conhecer sobre Jesus pulverizaram. Mais tarde, os próprios discípulos de Jesus vão abandoná-lo. Seguir Jesus não é uma missão confortável. Seguir a Jesus não traz para a nossa vida uma dinâmica de conforto, pelo contrário, é desafiador. É desafiador imprimir o caráter de Jesus. É incômodo sair das nossas paixões, daquilo que nós desejamos e temos tanto prazer para buscar uma vida de santidade. Jesus pode te oferecer tudo, menos conforto. E talvez essa seja a pior prisão do ser humano, o conforto. Me lembro de uma obra em que o autor falava sobre a história de um prisioneiro que há 10 anos estava enclausulado numa jaula com condições de vida extremamente escassas. Era um lugar insalubre, era um lugar onde a comida e a higiene era extremamente escassa, até o dia em que um libertador abriu a porta da jaula e disse: venha, você está livre. E ele disse: não, obrigado, eu já me acostumei com esse lugar e eu vou ficar por aqui mesmo. O Senhor Jesus e o seu reino nos tira do nosso conforto, para que venhamos a viver uma vida de extrema e extremo desafio, abnegação e transformação. Você está pronto para viver esse reino? E de qual lado da história você está? A descendência da mulher ou a descendência da serpente? Os justos ou os ímpios? Os que creram e seguiram ou os que não creram e continuam no seu conforto? Que tipo de discípulo somos nós? Que o Senhor nos ensine a viver um discipulado e uma vida cristã de fato e de verdade, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho tempo para uma pergunta. Se algum irmão quiser, fique à vontade. Aqui parece Escola Bíblica Dominical, né? A gente fica até mais solto. Ou alguma contribuição também. Tudo certo? Então, meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais uma oportunidade de celebrar o nome do Senhor. Perfeito, perfeito. Vamos colocar em pé, meus irmãos, e juntos vamos mas podemos contemplar o Senhor e deixar a nossa vida na mão do Senhor, pois amamos a sua glória e queremos amá-la mais do que a glória dos homens. Ó Deus, que o Senhor nos ensine a viver um discipulado e uma vida cristã autêntica e de verdade,
para que no nome de Jesus a tua palavra, o teu testemunho, seja evidente na nossa vida e conhecida através dela. Ó Deus, que diante das nossas dúvidas o Senhor nos aplique a tua certeza, que diante do nosso desânimo o Senhor nos dê a tua alegria, que diante da nossa infidelidade o Senhor nos dê sempre a tua boa e perfeita fidelidade conjugada na nossa fé, e que assim possamos ser discípulos autênticos para a glória bendita do Senhor, que não apenas creem em Ti, mas que de fato aplicam essa obra na sua vida prática, comum e diária. Ó Deus, nós damos graças ao Senhor pela Tua igreja, que jamais será derrotada, que pelo contrário avançará mais e mais, e nós queremos fazer parte desse avanço. Por isso que através da Tua morte e da Tua ressurreição, traga mais almas, mais convertidos, mais pessoas para conhecerem o Senhor, para amarem o Senhor, para louvarem o Senhor na beleza da Tua santidade. Ó Deus, e nos dê um restante de semana abençoado, um restante de ano na Tua presença, para que todos os dias possamos expressar quem o Senhor é, de fato e de verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a maravilhosa e sublime graça de Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor estejam convosco, sobre todo aquele que crê no Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, um restante de semana abençoada para os irmãos. Lembrem-se aí que nesse domingo nós temos a nossa última escola bíblica dominical. Na próxima semana, no dia 15, nós teremos a nossa assembleia. Fiquem aí atentos às nossas agendas. Que Deus os abençoe e lembrem-se que a saída é só aqui a minha